E não é que no meio de uma pandemia histórica, a maior que a nossa geração já viu, o futebol brasileiro e a mídia esportiva estão envolvidas em uma polêmica daquelas? Pois é. O mundo esportivo foi sacudido a provisória 984. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União trouxe alterações importantes na Lei Pelé. E a principal delas é a mudança no entendimento do que é o direito de transmissão de cada partida no futebol brasileiro. Antes, o entendimento era de que pertencia aos dois times que estavam em campo. Agora, pelo entendimento da MP, pertence apenas, exclusivamente, ao time mandante. O que isso pode mudar? Isso é bom para o futebol brasileiro? Esse é o tema do nosso vídeo. Roda a vinheta. Bom, eu já começo respondendo a pergunta que está no título e é o motivo pelo qual você está aqui nesse vídeo. A MP tem elementos positivos, mas não é boa porque é uma MP, uma medida provisória, que tem tempo determinado de validade e que se o Congresso Nacional não apreciar, não votar, não transformar em lei, morre daqui a 4 meses e não vai mudar absolutamente nada. Então a MP, como MP, não é boa. Nós vamos discutir a partir de agora o que é que ela vai trazer de bom para a discussão e para o debate sobre direitos de transmissão no futebol brasileiro. Bom, é uma mudança bastante positiva que o direito de transmissão passa a ser exclusivo do time mandante, porque hoje o que nós temos é um cenário no qual uma equipe pode barrar 38 jogos do Campeonato Brasileiro em qualquer mídia se ela não fechar com nenhuma empresa de comunicação. Aconteceu isso no ano passado com os jogos do Atlético Paranaense no pay-per-view. Aconteceu com alguns jogos do Palmeiras no começo do Brasileirão, porque não havia contrato assinado com o Grupo Globo para TV aberta e pay-per-view. E isso está acontecendo agora no Campeonato Carioca, que o Flamengo é o único time que não tem contrato assinado com a Globo. A tal da individualização das discussões, das negociações e das vendas não é um produto da MP. Não é culpa do texto assinado pelo Bolsonaro, muito menos da articulação feita pelo Landim, do Flamengo. É culpa do que aconteceu em 2011, quando o Clube dos 13, que era a entidade que negociava de forma coletiva todos os contratos do Brasileirão desde a Copa União em 87, acabou sendo dissolvido por um movimento liderado pelo Corinthians do André Sanches. Tudo porque a Globo, naquela época, sentiu a concorrência da Record numa licitação de envelope fechado, que era uma exigência do CAD que seria feita pela primeira vez. Então, naquele instante, interessava a Globo romper com esse negócio de negociação coletiva e negociando time por time com quem ela já tinha antecipado cota. Foi por causa desse movimento que o futebol brasileiro retrocedeu pelo menos uns 20 anos em questão de direito de transmissão em 2011. Então a MP não vai causar mais individualização. É isso que eu quero abordar. Hoje, um time pode vetar suas 38 partidas, mas se ele juntar com mais 2, 3, 4 times, o máximo que ele vai poder fazer é vender os jogos entre esses 3, 4, 5 times. Vamos pegar um exemplo da Série A, os times do Nordeste, o Sport Recife, o Bahia, o Fortaleza, o Ceará. Se eles resolvessem juntar tudo que eles têm e sair vendendo por emissora de televisão, TV aberta, TV fechada, pay-per-view, o máximo que eles poderiam fazer, rompendo com a Globo, é deixar a emissora sem os jogos deles contra os outros e vender para quem quisesse comprar só os jogos entre eles 4. Nós estamos falando de 12 partidas num universo de 380 que existem no Campeonato Brasileiro. É muito pouco. Agora, no novo formato da MP, se os 4 times do Nordeste quisessem se juntar e fazer um consórcio, como existe o consórcio de governadores, de estados, eles poderiam vender cada um deles os seus 19 jogos como mandantes. Ou seja, cada um deles ia mandar contra os outros 3 e os outros 16 jogos seriam disponíveis para vender para quem eles quisessem. 16 jogos de cada um deles. Nós estamos falando de um grande pacote de partidas no universo de 380, que daria mais poder a eles negociar de forma coletiva. A individualização dos contratos já existe. Foi impulsionada pela Globo com o André Sanches em 2011. Depois a Globo acabou aí levando com a mesma moeda da Turner, quando ela começou a fazer negociações individuais em 2016 e levou times como Palmeiras, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, Ceará, Curitiba e tantos outros. Isso é individualização. Individualização é o Atlético Paranaense deixar
qualquer outro time de futebol sem a transmissão de um jogo, porque ele não vendeu os direitos e não o outro. Ou o torcedor do Atlético Mineiro, que eu tenho certeza que ficou pé da vida no ano passado com o Palmeiras, porque não pôde ver Atlético Mineiro e Palmeiras, o jogo que estava rolando no Mineirão. E que se fosse hoje, pela medida provisória, poderia, porque o Palmeiras o máximo que poderia fazer era vetar os seus jogos em casa. E outra, naquele cenário do ano passado, que o Palmeiras deixou vários jogos sem transmissão em nenhuma mídia, porque não tinha contrato de TV aberta e pay-per-view, mas tinha contrato de TV por assinatura, todos os jogos que fossem no Allianz Parque teriam transmissão pelo menos garantida da TNT, da Turner, que tinha os direitos de TV assinatura do Palmeiras. E todos os jogos como mandante teriam transmissão porque a Globo tinha o direito de TV aberta dos outros 19 times. A MP, se virar lei, ela é positiva porque ela tira esse direito bizarro que um time tem hoje de vetar o jogo do outro na casa do outro. Essa é a grande questão. Para o Campeonato Brasileiro, que vai começar Deus sabe quando, mas que vai rolar em 2020, nós temos um time, o Red Bull Bragantino, que não tem contrato com ninguém, em nenhuma mídia. Imagine se o Red Bull Bragantino pode vetar seus 38 jogos. Se forem só os de Bragança, você tem 19 jogos salvos, que podem ser exibidos pela Globo, pela Turner, quem quiser. Essa é a questão. A medida provisória, como eu falei no tópico anterior, é ruim porque é a medida provisória. A mudança tem que ser discutida para virar lei, porque ela pode nos conduzir de volta a um caminho de coletividade. Quem sabe formar uma liga, se não entre todos os times. Deixa para lá quem quer ganhar muito. Formemos uma liga com os outros. Eu vou explicar no tópico depois sobre a Globo por que a gente pode ir sim para um caminho de maior coletivização desses direitos. Fica aí. Bom, se o Flamengo saiu comemorando o resultado, ou seja, a edição dessa medida provisória, eu imagino que na cabeça dos dirigentes do Flamengo, o Flamengo vá sair ganhando. Quem sou eu para dizer que não? Eles devem ter um plano mirabolante que vai fazer o time negociar por conta própria só os seus 19 jogos em casa, sendo que o rubro-negro não teria direito a um centavo sequer dos outros 19 jogos como visitante, e fazer transmissões próprias ou vender para uma empresa, uma emissora que a gente não sabe ainda qual é, e que na cabeça dos dirigentes do Flamengo vai ter um dinheiro impressionante para comprar esses 19 jogos e fazer um baita lucro e assim mesmo ganhar os quase 190 milhões que o Flamengo deve ter ganhado só com o Campeonato Brasileiro no ano passado, de lucro. Então, se o Flamengo ou o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o São Paulo, o Santos, o Grêmio, o Internacional, o Atlético, qualquer um deles quiserem fazer transmissões próprias, tem que pegar o dinheiro que eles ganham todo ano, somando o Globo, no caso da Turner, para quem é da Turner, e ver se esse dinheiro vai entrar nos cofres como lucro. Transmissão custa caro. Não é levar 3 celulares, 4 celulares e colocar num computador, num notebook e jogar, não. Torcedor hoje em dia é consumidor, ele se vê como consumidor. Foram vocês, clubes, que fizeram o torcedor se ver como consumidor. Olha o exemplo do Palmeiras. O torcedor visitante vai no Procon por causa de tela no setor de visitante, não é verdade? Ele tem razão pelo andar da carruagem lá. Porque hoje os órgãos de defesa do consumidor vão proteger o cara que paga R$ 120 para ficar com uma tela na frente. Antigamente a gente achava que isso era frescura. Palmeirenses acham que isso é frescura até hoje. Ou palmeirenses acabam processando, levando o Palmeiras à justiça, porque choveu no setor que é coberto. Esse é o torcedor dos anos 2020, dos anos 2010, do século 21. É um torcedor cliente e ele não vai aceitar qualquer transmissão. Fazer transmissão com 8, 16, 20 câmeras custa caro. Por mais que os clubes vão fazer terceirização, óbvio que eles vão fazer terceirização, eles não são emissoras de televisão. Não dá para o Flamengo ter uma emissora própria. Ou pelo menos eu acho que não dá, a não sei que eles queiram fazer uma versão da Benfica TV por aqui, mas de qualquer forma vai ter que ser terceirizado. Um clube de futebol não é emissora, não tem especialização em ser emissora, sempre vai ser uma empresa que vai fazer isso. Tem que colocar custos na planilha, tem que dizer por que vai ganhar o mesmo ou mais do que já ganha com a Globo, de lucro, não é faturamento, é lucro. Então se o Flamengo vai sair ganhando com isso, eu não sei. Os dirigentes provavelmente acham que sim. Foi uma belíssima oportunidade para o Flamengo e para o presidente Bolsonaro peitarem a Globo, coisa que eles mais gostam de fazer. Foi uma boa, gerou polêmica, gerou discussão, mas para virar lei são outros 500. No caso, 513 deputados e mais 81 senadores. Esse vai ser o caminho a partir de agora. Os times pequenos vão morrer. Se eles negociarem de forma individual, cada um por si. Se eles negociarem a preço de banana. Se quiserem vender jogo no varejo, como tem gente achando que eles vão vender. O que é? CSA e Flamengo, 8 pila R$1. Não é assim que funciona.
Não é assim que vai funcionar. Se os clubes menores, pequenos, médios e os grandes que não ganham tanto quanto Flamengo e Corinthians pensarem, eles vão se juntar e vão ter um arsenal impressionante em mãos e fazer, quem sabe, uma divisão mais justa dos direitos. Para quem está achando que as emissoras como a Globo vão só nos times grandes porque para ela só interessa ter o jogo do Flamengo e do Corinthians porque são as maiores audiências no Rio e São Paulo, calma! Calma! Vamos ter visão estratégica, vamos ter visão de negócios. Porque a Globo iria comprar só, como eu andei lendo lá no pessoal do Twitter, os meus seguidores falando, por que a Globo iria comprar só os direitos de transmissão do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco? Por quê? Ah, porque dá para preencher a grade dela nas 38 rodadas só com os jogos deles como mandantes. Ah, e a bilheteria dos estádios deles, que se lasque, né? Porque tem uma coisa que acho que é meio nova, tô sendo irônico, que é o bloqueio de praça. Andou bem flexível nos últimos tempos, estão passando bastante jogos para onde eles acontecem. Só que o que acontece se eles começarem a passar só os jogos do Flamengo no Maracanã pro Rio de Janeiro? Ou então, se eles não quisessem passar os jogos do Flamengo no Maracanã pro Rio de Janeiro e não tivessem o direito de mais nenhum jogo? Não tem Flamengo no Rio de Janeiro na Globo? Porque nós compramos o direito de transmissão do Flamengo e seus 19 jogos no Maracanã. Mas para o Rio de Janeiro nós vamos passar só um, se for valer o título. Não vai acontecer isso. Os times pequenos são muito importantes porque cada um deles vai ter um jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Vasco, contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro voltar para a Série A, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, enfim. Os times pequenos têm na mão a oportunidade de voltar a liderar um projeto, um processo para negociar coletivamente. Olha a Série B, por que ninguém negociou individualmente? Porque eles sabem que não vão viver, não vão sobreviver se saírem negociando porta em porta com a emissora. Porque sabe que o dinheiro só vai entrar, e entra pouco, a nossa Série B tinha que ser muito mais valorizada, se eles se negociarem em grupo. E na Série A, o interesse é muito maior. Cada um deles tem uma bomba na mão, vamos usar um exemplo até melhor, cada um deles tem uma pedra de ouro. São jogos contra os outros 12 grandes, quando os 12 grandes estão na Série A. Então os times pequenos vão morrer se eles forem, basicamente, desesperados, burros ou egoístas. Eu sei que pode acontecer. O futebol brasileiro tem muito disso. Mas agora é o último entrave caindo. O time pequeno, que antes podia se unir com 2, 3 e vender só meia dúzia de jogos no Campeonato Brasileiro, agora vai ter um arsenal impressionante em mãos. É disso que nós estamos falando. A mudança pode ser positiva porque não vai causar mais individualização do que já criou o fim do Clube dos 13. Pelo contrário, pode fazer com que os times, sabendo que o Flamengo pode abrir agora uma imensa vantagem, que o Corinthians pode abrir uma imensa vantagem, mais do que abriram, terão que se unir para evitar que isso aconteça, pelo bem do futebol brasileiro. Esse é o ponto. Olha, a Globo domina o futebol brasileiro desde 1987, quando ela bancou, liderou, incentivou e fez acontecer a Copa União. A Copa União foi a criação do Clube dos 13. Quando não interessou mais, quando ela viu que o Clube dos 13 tinha que fazer licitação séria, com envelope fechado e dando oportunidades iguais a todas as concorrentes, acabando com a tal da cláusula de preferência de renovação do contrato, e que a Record poderia tomar esses direitos dela fazendo uma proposta maior, ela simplesmente rompeu com o Clube dos 13 e liderou um processo de novo, só que dessa vez para acabar com ele. É o processo que a Globo liderou com o André Sanches, com o Corinthians, e que pouco a pouco os outros times foram entrando. Os pequenos, os médios e até os grandes foram seguindo aquele embalo, seguindo como se fosse boiada o movimento do André Sanches e cometeram um imenso erro. Porque time tal ganhava 20 milhões de reais por ano, viu que poderia ganhar 40, 30 e que era um grande aumento. Só que não viu que quem estava ganhando 80 passou a ganhar 160, 140, né, que foi o caso. Não viram que abriu um buraco enorme entre eles. Tem matéria no meu blog falando sobre isso. Com o Clube dos 13 você tinha uma faixa, a faixa principal era composta por 5 times. Corinthians, Flamengo, Vasco, São Paulo e Palmeiras. No Clube dos 13 você tinha a possibilidade de cair para a segunda divisão e manter a sua cota integral por mais um ano, pelo menos metade dela, no caso era metade dela. Olha o Cruzeiro que vai acontecer por causa de negociações individuais. Vai receber no máximo o pay-per-view. E se não quiser o pay-per-view vai receber os 8 milhões, que são 6 milhões mais 2 milhões de passagens aéreas para disputar a Série B. Por quê? Porque veio a Turner em 2016 com negociações individuais e fez com que a grana entrasse aos montes, mas que a Globo tirasse a tal da cláusula que deixava a cota ser igual no primeiro ano de Série B. Resultado,
no primeiro ano do novo contrato, caiu um time grande que agora vai ter que fazer malabarismo financeiro para sobreviver na Série B. A Globo não vai ser prejudicada porque ela tem um instrumento perfeito, jurídico perfeito, que são os contratos assinados até 2024 pelo Campeonato Brasileiro. Não tem como mexer. Lei não retroage para prejudicar ninguém. Nem no Código Penal a lei pode retroagir para prejudicar o réu. Não existe isso. Os contratos assinados terão que ser cumpridos. Mas a grande questão, e por isso que a MP é ruim como MP, é que ela não traz os instrumentos dispositivos transitórios, não falam o que vai acontecer com quem não tem contrato assinado até agora, como é o Red Bull Brasil, ou como é o Coritiba para TV aberta e pay-per-view, ou como é o Atlético Paranaense só para pay-per-view, ou como é o Flamengo no Campeonato Carioca. Porque além de tudo, os times que têm contrato de TV por assinatura com a Turner não sabem se vão poder continuar com esse contrato. Já há notícias indicando uma possível e provável rescisão. E aí, se esses times quiserem vender para a Globo, tudo bem. Se eles venderem para a Globo fica com os direitos de todo mundo. Mas se eles quiserem vender para um DAZN, para a Disney, que agora tem os canais ESPN e Fox Sports no Brasil, ou para alguma outra empresa que venha investir, a gente tem aí Amazon Prime, Google, Facebook como possibilidades. E aí? E aí? O que vai acontecer? É isso que precisa ser explicado. A Globo não vai ser prejudicada porque ela é a empresa que mais sabe lidar com o futebol brasileiro, que mais soube lidar com as transformações dele. Como eu falei, apoiou a coletividade quando a coletividade era boa para ela, apoiou a rescisão com o Clube dos 13 e a individualização dos contratos quando a individualização dos contratos foi boa para ela, e agora ela vai entender, e aí a gente volta no ponto lá atrás do vídeo, e eu tenho certeza que a Globo vai entender que a partir do Brasileirão de 2025, para ela não perder o brasileiro, ela vai precisar sentar pelo menos, se o Flamengo e o Corinthians não quiserem, com os outros 18 e fazer negociações coletivas. Ela vai ter que impulsionar que times do Nordeste se juntem, ou que times de outros estados também se juntem a esse formato de liga, porque para ela é muito melhor sentar com 18 presidentes numa mesa e chegar a algo que seja bom para todas as partes, e de repente perder só os 19 jogos do Flamengo em casa, ou só os 19 do Corinthians em casa, que ela normalmente já não transmite em TV aberta, e ter esse rombo maior no pay-per-view, do que perder o campeonato inteiro e ver ele parar na mão de uma concorrente. Gente, no ano passado, o DAZN transmitiu pela Rede TV um jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana, que é campeonato mais chato do que esse, mas era o Corinthians, era a Copa Sul-Americana, e ele foi parar na tela da Rede TV. Resultado, a Rede TV na média não ganhou do jogo do Palmeiras do Paulista que a Globo estava passando, mas ficou em primeiro lugar por muito tempo. Para piorar a situação da Globo, o jogo ainda foi para os pênaltis, e aí sim, nos pênaltis a Rede TV ganhou no Ibope. Rede TV, na liderança do Ibope. É isso que acontece quando a Globo deixa vazar, deixa acontecer os jogos. Quem falou que a Globo só iria comprar os jogos dos grandes em casa, está deixando de observar o que aconteceu na história do futebol. Será que a Globo deixaria um SBT, uma Record, pagar um dinheiro de uma vez ali e ter um jogo do Flamengo fora de casa valendo o título brasileiro? Que é isso? Vamos lembrar um pouco da história do futebol brasileiro e ver que as coisas não funcionam assim. A Globo tem um know-how de transmissões, de negociações e de bastidor no futebol que todas as outras empresas que estão entrando agora têm que comer muito arroz com feijão ainda para chegar. E eu não estou defendendo a Globo não, porque durante muito tempo eu defendi e torci por empresas que chegassem e tentassem quebrar esse tal desse monopólio, que não é bom para o futebol ter uma empresa só com condições. Só que eu sei reconhecer que nenhuma empresa se mostrou em condições de quebrar isso até hoje. A Turner chegou, comprou os direitos de transmissão de um monte de times e antes mesmo do contrato começar a entrar em vigor, ela acabou com os canais de esporte interativo. O SBT dos anos 90 fez, acabou não ganhando no Clube dos 13, desistiu e nunca mais transmitiu nada. A Record tirou da Globo uma Olimpíada. E o que aconteceu? O COI vendeu para a Globo todas as outras até 2032. 32. A gente não sabe se vai ter Tóquio em 2021, mas a gente sabe que se tiver uma Olimpíada em 2032, daqui a 12 anos, você sabe o que você vai estar fazendo daqui a 12 anos? Nem eu. Mas vai ter uma Olimpíada e a Globo vai transmitir. Essa é a questão. Para prejudicar a Globo, tem que ter um know-how enorme de futebol brasileiro que eu não vejo ninguém ainda ter. Nem o presidente do Flamengo, nem o presidente da República. Essa é uma questão que vai ter que ser muito bem estudada daqui em diante. Depende do que você considerar por outras empresas. Se você está esperando alguma coisa do SBT, da Record,
da Band, da Rede TV, pode esquecer. Não é delas que virá nada. O mundo do futebol está passando por transformações também no mercado de direito de transmissão. A Turner chegou, já está indo embora. E o que a gente tem aí no mercado como grande possibilidade é o DAZN, é o Facebook, talvez o Google, a Amazon pode ter algum interesse, quem sabe lá na frente uma Netflix, mas é do streaming que vem o dinheiro agora. As empresas de TV aberta estão sem dinheiro, não têm condições de bancar um investimento grande no futebol. Elas vão ficar só no rebote se por acaso a Globo tiver a ideia de não comprar o direito de transmissão de algum time isoladamente. Elas podem no máximo salvar que algum jogo fique sem transmissão. Mas isso também não vai mais acontecer com esse formato novo. Se um time não tiver contrato, só um time não tiver contrato com a Globo, ele é o dono e senhor de todos os seus jogos como mandante. Você não fica sem transmissão dele. Nem que o time coloque de graça um celular apontado para o campo. Ele tem o direito que é dele. É isso que vai acontecer. Então não vamos tomar nenhuma conclusão precipitada. O cenário é bastante complexo, como eu mostrei. Tem muita coisa legal que a gente pode ler na imprensa. O Rodrigo Capello, em seu blog no Globoesporte.com, traz uma análise muito bem feita. Mesmo, olha, você vai falar, mas o cara é do Globo Esporte, então ele é da Globo. Não está nada enviesado. Tem uma análise muito boa que traz a opinião de especialistas e de gente do futebol, que mostra os prós e os contras dessa possível alteração e chega também à conclusão de que pode haver o caminho para a abertura de ligas. Esse é o caminho. Então, por isso, eu respondi no começo do vídeo que a MP não é boa porque ela é MP, mas a mudança, jogos passarem a ser dos mandantes, é boa porque vai nos levar a um caminho de coletivização, sim, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.